Então, estamos aqui para mais um episódio do Cognitivamente Falando. E hoje, sempre num processo de avaliação, né, onde a gente está ali com aquela criança, adolescente, um adulto, um idoso. No processo de anamnese, a gente sempre precisa se preocupar em perguntar sobre alimentação, rotina, né? E é onde a gente fala sobre o sujeito integral, né? A gente precisa saber dessa integralidade toda desse sujeito. E hoje nós estamos aqui com uma querida, com a doutora Priscila Dutra. A gente está aqui para falar exatamente sobre esse olhar, né? De olhar o processo desse sujeito como um todo, né? Então, a gente fala muito da cognição, a gente fala muito do afeto, mas o que interfere nesse processo dessa integralidade desse sujeito? Então, estamos aqui com a querida Priscila Dutra. Então, a sua jornada começou como médica do trabalho e generalista, certo? Isso. Né? Depois, você foi observando, né, o tanto de doenças decorrentes e que você foi buscando o que estava interferindo, né? Ambiente, alimentação, desse sujeito integral mesmo, né? Eu vi o tanto de curso que você fez para olhar esse sujeito de uma forma integral. Isso. E aí você fez especialização em nutrologia, né? Pode ir complementando, que é muita coisa, pode falando. Então, quando eu me formei, eu estava até fazendo uma reflexão por conta dessa imersão que eu fiz esse fim de semana, né? Você forma muito querendo correr atrás, né? Você fala assim, poxa, eu formei, foram anos aqui, me dedicando a essa luta toda, eu preciso dar um jeito, né? Porque você não ganha nada, por mais que você passe pelos estágios, por tudo na medicina você não é remunerado. Em outras profissões você até consegue alguns estágios remunerados, né? E eu saí de lá muito querendo dar plantão, querendo fazer alguma coisa, querendo fazer um caixa. E aí me deparei com a medicina do trabalho e fui chamada para trabalhar no Sebrae Nacional. E era um local muito interessante, onde a gente tinha uma equipe multidisciplinar. Então a gente ficava num local onde tinha um psicólogo, tinha uma nutricionista, tinha uma enfermeira e tinha eu. E lá não era só você fazer exames no paciente, você recebia e às vezes o paciente vinha com uma carga emocional muito grande. E foi aonde eu comecei a conversar muito com essas duas outras especialidades, com a psicologia, com a nutrição. E como eu vinha muito já dessa pegada da atividade física, porque eu comecei no triatlon no meio da faculdade por conta de um processo depressivo. Por quê? Porque medicina não é, vou fazer medicina, né? Todo mundo, nossa, acha que a vida vai ser linda. E não é. É um local, eu vim pra cá sozinha, né, eu saí de Anápolis, vim aqui pra Brasília, vim muito nova, então eu me deparei com muitos desafios e eu me sentia muito só, e foi aonde eu realmente comecei a precisar, assim, fazer alguma outra coisa. Então eu sempre gostei muito de esporte, e aí eu comecei a entrar nesse mundo, de repente eu me vi dentro do triatlon e foi o que me resgatou, que me salvou, que mudou minha vida. Quando eu formei, todo mundo falava, a Priscila que corre. Então todo mundo sabia que o plantão, a Priscila, nem era o sobrenome, a que faz esporte e tal. Então todo mundo até hoje, às vezes colegas que formaram comigo me encontram, nossa, você ainda faz? Então eu tinha esse ritmo, esse estilo de vida muito dentro de mim, de alimentar bem, de fazer as coisas. E eu vi as pessoas ali dentro, né, adoecendo, e aí eu fiz uma formação em medicina do trabalho, comecei a trabalhar em outros lugares também, e eu vi o tanto que as pessoas estavam adoecidas pelo estilo de vida. E aí, junto com essa nutricionista, ela começou a falar, por que você não busca, não vai fazer uma formação nessa área de nutrologia? E aí coincidiu do Lair Ribeiro vir até Brasília e dar uma imersão de um final de semana. E foi aonde a minha cabeça virou, assim, eu comecei a falar, meu Deus, tá aí, ó. Tudo que eu tinha aprendido, muita coisa na medicina tradicional, eu vi que tinha um outro propósito na medicina integrativa. Então, que várias coisas que a gente aprende ali, é muito cara crachá na medicina, né? Não, a pressão alta trata com isso, colesterol alto, você trata com isso. Tá, mas por que aquela pressão subiu? Por que aquele colesterol aumentou? Por que a gente não vai na causa daquilo ali? E foi aonde eu falei, não, eu tenho que ir atrás disso. Então, eu fui para São Paulo, comecei a fazer toda a formação lá. Daí, eu fiz a pós dele também. Fiz a nutrologia na Abram, fui fazendo tudo. Aí, de repente, eu já entrei nessa parte ortomolecular. Daqui a pouco, eu já fui para a parte de hormonal. E fui buscando, fui pra parte esportiva. E eu falo assim, às vezes eu olho pra trás e falo, como que eu dei conta? Porque era muita coisa, eu não tinha tempo mesmo. Era o tempo todo indo e voltando e conciliando tudo aqui, porque eu tinha que ter dinheiro pra pagar tudo que eu tava fazendo lá. E isso casou bem, porque assim, é a essência de tudo que eu sou. Então hoje, tudo que eu falo no consultório e tal, eu falo com muita convicção,
porque eu vejo muitas vidas transformadas e eu vivo isso também, né? Então, é isso, assim, a minha formação, ela se deu nessa necessidade. Não foi uma coisa do tipo, eu vou fazer medicina para ser tal especialidade. Eu entrei querendo fazer psiquiatria. Mas no meio do processo, eu fui me vendo assim, quando eu entrei pro ambulatório de psiquiatria mesmo, eu falei, nossa, eu tenho certeza que não é isso que eu quero. Porque era um ambiente muito adoecido, as pessoas muito tristes, né? Você saía do ambulatório carregada, assim. Nossa, dei plantão lá no HPAP, no hospital psiquiátrico, foi onde eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu quero trabalhar trazer alto astral pras pessoas, tratar pessoas que estão bem, mas que querem ficar melhores, né? E aí foi onde bugou, eu peguei e falei, pronto, e agora? Se eu não vou fazer psiquiatria, e muita gente fala, faz medicina do esporte, ou faz ortopedia. Eu falei, não, ortopedia não. Ortopedia não tem nada a ver, não. E aí fiquei nessa e eu acabei conseguindo agregar tudo numa coisa só. Entendeu? Isso que você falou, assim, de você, às vezes você tá bem, mas você quer estar melhor, né? E a Priscila hoje, ela cuida, né, de mim, do meu esposo, do meu filho, cuida da minha família, e é exatamente isso, né? Para quem não sabe, eu sou bariátrica, né, mais ou menos há 18 anos, né? E senti a necessidade exatamente disso, assim, dessas vezes da baixa energia, né, do cansaço que vem, e é isso que a gente precisa. E a gente fui buscá-la e é dar qualidade nesse processo, dar qualidade de vida. E é onde a gente diz, assim, é onde memória melhora, energia de estar fazendo as suas atividades diárias mesmo, né, do cansaço. E aí a gente vem e a gente pensa hoje como adulto, como idosos, nessa qualidade de vida e esquece muitas vezes das crianças e dos adolescentes. Né? Exatamente. E aí, nesse processo de aprendizagem do rendimento cognitivo, muitas vezes fala assim, e às vezes acha, né, faz uma tradução de preguiça, um cansaço dessa criança com uma tradução de preguiça. Ou já rotula com algum diagnóstico, né? Também, exatamente, né? E aí eu queria que você dissesse pra gente, assim, a importância da gente, principalmente os outros especialistas mesmo, para poder até abrir os olhos da família, orientar, fazer essa indicação para o processo, né? Como essas vitaminas e esses nutrientes interferem no rendimento cognitivo e o tanto que prejudica também quando não existe essa rotina alimentar de qualidade, né? Isso. Bom, o que eu vejo hoje é assim, as crianças, primeiramente, elas são um reflexo do meio que elas estão. Então, se desde lá da base não é apresentado para elas, né, uma boa introdução alimentar, mostrando a importância da gente ter todo dia, né, no café da manhã ter uma fruta, no lanche da tarde ter uma fruta, servir bem, né, colocar um almoço ali bem distribuído, colocar os legumes, verduras, proteínas, carboidratos. Enfim, eu acho que hoje, por conta dessa era, né, que a gente tá, de muito trabalho, rede social, celular, os pais estão muito assim, você já não tem aquele tempo que tinha antes, todo mundo reclama hoje, né? Por quê? Porque sai do trabalho, mas o trabalho continua ali na sua mão. E, infelizmente, a vida dos filhos estão sendo muito demandadas, né? A maioria das pessoas pagam alguém para cuidar ali, babá que não tem compromisso nenhum, não quer nem saber o que vai comer, o que não vai, dá qualquer coisa. E a mãe e o pai também, às vezes nessa correria toda não consegue planejar, porque comer bem é difícil. É muito difícil você conseguir, né? Não, eu vou fim de semana, eu vou comprar fruta, eu vou organizar e tal. E são alimentos que eles vão perder rápido, então você tem que ter todo um cálculo, né? Então é difícil mesmo, às vezes você tem que ter alguém, se você não tem tempo, investir em alguém para te ajudar nisso, cortar, arrumar. Porque às vezes você compra lá um abacaxi e aí você olha e fala, tá, mas eu não tô com pressa, como é que eu vou cortar? É isso. Então hoje, assim, a gente tem que pensar nisso também, né? Nessa questão de você ter essa logística. Eu vejo que a maioria dos pais, eles acabam sendo engolidos pela rotina, pela correria e vão deixando. E as crianças estão ali cheias de leite com Toddy, bolacha recheada, salgadinho, vão para a escola, às vezes os pais não têm nem noção do que estão comendo lá. E de repente, quando eles se dão conta, é isso aí, é o que chega para você, né? Um menino que tá ali taxado com algum diagnóstico, ou que, nossa, ele tá letárgico, com uma preguiça, ele não responde, dormindo, sonolento. E os pais, às vezes, não conseguem entender que, assim, o princípio de tudo tá ali, na casa, né, na base. O alimento poderia estar sendo um dos melhores
medicamentos para essas crianças. E hoje o que eu vejo é isso, às vezes vão para um psiquiatra, ou vão para um psicólogo ou para o pediatra também, que não tem muito essa visão integrativa, né? Eu vejo que tem pediatras que nem pedem exames, né? Às vezes a criança tem 2, 3 anos, tem uma deficiência de ferro, que é super comum, de uma B12, de uma B9, né? O metilfolato é, assim, imprescindível para a parte neurológica, para o desenvolvimento psicomotor. E, às vezes, não, sabe, uma coisinha ali que você fizesse um exame, você ia conseguir ter uma noção, iria suplementar. Hoje tem suplementação para criança de uma aceitação muito mais fácil, em goma, em gotas, né? Então, você pode fazer, sim, que fica bem fácil de oferecer, a criança vai aceitar bem. Então, eu vejo que ainda falta isso, tá melhorando muito, estão tendo muitos pediatras com uma visão um pouquinho mais diferenciada, que falam. Eu acompanho vários, eu gosto, tem uma amiga também que ela era minha paciente, e ela começou a virar a chave, porque ela fazia a pediatria comum. E ela começou a entender que não, que ela precisava olhar diferente para essas crianças. E hoje ela fala, não, todos, chegou aqui, recém-nascido, a gente vai colher exame, a gente vai ver, porque dependendo a gente já começa a suplementar. Então ela abriu esse leque de possibilidades, e eu acompanho, ela é bem famosa hoje aqui em Brasília. E eu acho que falta muito isso, né? E às vezes os pais acabam ficando ali no psiquiatra mesmo, porque o pediatra não olhou o que tinha que ser olhado, com aquele cuidado, com aquele carinho. E aí taxa com algum diagnóstico, né? Ou seja, um TDAH, ou até mesmo espectro autista, não sei, tem vários hoje em dia. Sendo que você poderia ter resolvido isso ou melhorado aquela situação de outro jeito, né? Então, hoje eu recebo, assim, não é minha área, mas como eu trato os pais, às vezes os pais, poxa, você poderia cuidar, meu filho está adolescente, então às vezes eu abro essas exceções de atender paciente com 10, 12 anos. É um atendimento difícil, porque às vezes muito precisa, né? A gente precisa de um cuidado, de um apoio grande dos pais, de uma mudança dos pais, e nem sempre eles estão dispostos. Eles querem que o profissional dê um jeito para eles, faça a mudança para eles, passe qualquer coisa para resolver o problema. Sendo que o problema poderia ser muito bem resolvido ou poderia me ajudar muito se eles mudassem dentro de casa os hábitos, né? Fazer uma rotina, estabelecer uma rotina, né? Então, é uma força-tarefa. Hoje a gente vê crianças obesas, né? Já com um sobrepeso, assim, importante, sedentárias. Quando você fala de atividade física, aí é o caos. Uma resistência imensa, porque tá todo mundo aqui no celular ou na TV, né, em todos esses aplicativos aí que a gente tem, videogames. E você vê problemas de saúde começando ali, problemas que a gente antigamente só via em adulto, hoje você começa a ver em crianças bem mais novas, né? Então eu tô com uma leva lá, assim, que às vezes me tira o sono. Os adolescentes? Tenho. Eu tive até um caso de ele tinha 14 para 15 anos e ele estava muito incomodado, porque ele só ficava dormindo, né? Aonde ele chegava, ele dormia e ele queria entender um pouquinho. Na época a gente pensou de avaliar a qualidade do sono, e de repente ele não estava tendo qualidade do sono e tal. E aí eu encaminhei para fazer uma avaliação médica mesmo, né? E aí onde deu alteração no processo da tireoide, né? E aí essa sonolência vinha pela alteração da tireoide, né? A tireoide, ela é um relógio do corpo. Então, sempre falo, imagina os ponteiros. Se a gente não deixa esses ponteiros ajustados, se eles estão atrasados ou se estão adiantados, pensa, vai causar um efeito dominó no corpo. Então, no caso dele, que provavelmente deve ter sido um hipotireoidismo, isso atrapalha muito a parte cognitiva. A pessoa realmente fica letárgica, né? Ela não consegue acompanhar como todos os outros ali conseguem. E quando tem um hipotireoidismo instalado, você tem que olhar como é que tá essa ferritina, ela que carrega os hormônios tireoidianos, como é que estão os níveis das outras vitaminas, como é que tá a vitamina D. A gente sabe que a vitamina D hoje é um hormônio extremamente importante. Então, você entra em várias outras áreas que quando você consegue melhorar e adequar, o resultado é outro, né? Então, e aí se você associa a alimentação também, aí pronto, a pessoa nasce de novo. Eu vejo muito isso, assim, a questão principalmente do doce, né? Então, crianças hoje, assim, base alimentar, né? Como doce, assim, as bolachas recheadas, né? Esse leite com achocolatado, nível de açúcar muito alto, refrigerante, né?
Então, assim, são prejuízos gigantes, né? Por quê? Porque isso começa a gerar uma desbiose lá no intestino, uma inflamação. E hoje está muito em alta, né? O pessoal tem falado muito, reconhecido o papel do intestino, até eles falam, Sim, será que é o primeiro cérebro, né? Nem o segundo cérebro? Por quê? Porque é lá no intestino que você tem a produção de serotonina, né? Um neurotransmissor muito importante. E quando você começa a ter esse processo, essa alimentação cheia de açúcar, você gera uma inflamação, a gente fala, tem uns leaking guts, né? Que são como se fossem uns buracos que vão gerando ali naquele endotélio, toda naquela parte ali intestinal. E essas toxinas, elas vão para sua corrente sanguínea. E aí é onde começa a gerar várias doenças, até processos alérgicos, né? Você deve ter criança que às vezes chega com alergia. Não, mas eu já fiz de tudo, já dei corticóide, já isso, já aquilo, não melhora. isso. E ninguém olhou que às vezes o fundo, o início daquele processo ali é todo alimentar. Então hoje, essas crianças que estão sob esse tipo de alimentação, que é uma alimentação que a gente chama de inflamatória, na hora que a gente une tudo isso, né? Porque tem o açúcar, mas tem ali também todo aquele contexto do como é que é, corante, acidulante, né? Tudo aquilo ali para levar aquele sabor, aquela cor, aquela textura. Então pensa, é muito aditivo químico, né? E isso destrói a velocidade do intestino. Sim. Então não é, às vezes a pessoa não associa porque não alterou o funcionamento intestinal. Nem sempre altera, mas está alterando toda a bioquímica, toda a microbiota, tudo que está acontecendo. E aí começa a ter as consequências, os efeitos colaterais no comportamento, né? Então Perfeito. tem criança que ela é muito agitada e às vezes é só tira o salgadinho dela, tira ali, né, o leite com bolacha. Você vai ver o tanto que essa criança já vai ficar mais calma, né? Porque tudo isso tá mexendo na parte cognitiva dela, nos neurotransmissores dela. Então, eu acho que assim, já tem muita informação hoje, né? Sim. Rede social gera muito. Mas eu acho que tem pais que acham difícil mudar a alimentação, né? Então eu falo, qual que é o seu difícil, né? Escolha o seu difícil. É. Porque às vezes uma coisa que eliminar lá do carrinho da casa, que tudo começa no supermercado. Se parar de comprar, porque às vezes a mãe fala, eu fico com dó. Nossa, tem muito isso, né? Tem. Não, ele gosta tanto, chocolate e tudo. E assim, se você nunca tivesse dado, seu filho nunca ia te pedir. Porque ele come aquilo porque você começou a dar. Então, isso que eu vejo, vem muito dos pais. Uhum. Então, às vezes eu recebo, eu tenho uma história que eu nunca esqueço. A mãe me procurou, ela queria emagrecer, queria se cuidar, porque os filhos estavam crescendo e estavam começando a questionar por que no prato deles ela colocava as verduras e legumes e no dela ela não colocava nada, só carboidrato e tomava Coca-Cola. Ela virou e falou, olha, eles estão começando a me questionar e eu não consigo mudar. E assim, ela pegou e falou, e agora? Porque eles vão começar a ver, e ela disse que comprava as coisas ruins pra ela, boas pra eles, só que tava chegando num ponto que ela não tava conseguindo mais ter controle, porque eles já tinham noção que as outras coisas eram gostosas, eram boas, queriam experimentar, e como que ela ia fazer? Ela tinha que se cuidar, se tratar, né? E foi um caso perdido, que no fim ela acabou não conseguindo, não sei como é que tá hoje, mas eu fiquei olhando e falei, gente, olha isso, né? É um processo mesmo. E aí é o espelho, né? É. Mesmo, né? É um E espelho. aí as crianças vão crescendo, elas conseguem já abrir a geladeira, o armário, né? Isso. E eu digo isso até para colegas minhas especialistas e tal, eu digo muito, por quê? Porque muitas vezes quando a gente vai para a estimulação cognitiva, é feita uma avaliação das habilidades cognitivas, avaliação neuropsicológica, né, psicopedagógica, e algumas habilidades elas estão rebaixadas, né? E aí entra com o processo de intervenção, mas se a gente não tiver esse olhar, o nosso trabalho acaba sendo descredibilizado. Total. Né? Você não vai conseguir entregar, né? Então aí você está lá num processo de uma agitação motora, de um processo atencional rebaixado, né? De um planejamento, memória de curto e longo prazo. E, na verdade, está dentro desse processo, e aí o olhar dentro desse sujeito integral. Como é que está a alimentação? Como é que é a rotina? Né? A gente trabalha muito com rotina com as crianças e adolescentes. E adultos que vêm para intervenção também, hoje a gente recebe, né? Com a questão, a gente observa muito que eles vêm buscando algumas avaliações. Hoje, que é diagnosticado no filho, ele quer se conhecer também, né? Então, com adultos e idosos, muitas vezes com doenças
degenerativas, Parkinson, Alzheimer, que eu acho que o processo alimentar influencia muito, né? Então a gente trabalha com estimulação cognitiva e eu vejo, assim, por mim, pela minha qualidade de vida e hoje também pelos dos meus pacientes, como que a alimentação interfere nesse processo, né? Sim. E eu acho que quando a gente trabalha com rotina, quando a gente tem uma parceria, e eu acho que o olhar multidisciplinar, que eu sempre falo, é muito importante. Quando a gente pede uma avaliação médica, às vezes, alguns pais, né, falam assim, mas por quê? Você está trabalhando com o processo de aprendizagem pedagógico da escola, para que você está me encaminhando, né, para uma avaliação, né? Porque eu peço, ver como é que estão as vitaminas, os nutrientes, os hormônios, às vezes meninas, né, num processo de menstruação, Puberdade de precoce, puberdade né? precoce, então tudo isso influencia, né? Muito, muito. Então é bem importante esse olhar dentro dessas vitaminas e nutrientes, né? E a gente estudando um pouquinho, quando a gente estuda neurociência também um pouquinho, traz, né? E a gente estava lendo porque num processo meu, minha vitamina C baixa, né? Então ele é responsável pelas produções de neurotransmissores, né? Sim. Então, assim, você estudando, você vendo a importância desse olhar do especialista agregar ao olhar do médico, né? Com certeza. Isso é muito E importante. eu acho que tem que ter esse link, essa associação, né? Ter essa conscientização, às vezes, no seu caso, assim, às vezes até perguntar para os pais, né? Como que é a rotina na sua casa de alimentação? É isso. Como que funciona? Eles comem mais em casa, comem mais fora? Que tipo de coisa que você oferta? Entra tal tipo de alimento? Para começar a entender um pouco o universo deles. E outra, é muito assim, os filhos são espelhos dos pais. Então, eu acho que quando você vê pais que se cuidam, se preocupam, têm um estilo de vida legal, faz um esporte e tal, pode ter certeza que os filhos vão estar bem mais encaminhados do que aqueles. Não é julgar, mas isso acontece. Eu vejo. Então, quando você recebe os pais que estão sobrepeso, que estão, né, a gente fala inflamado, com várias deficiências, você vê que os filhos eles estão indo ali, ó, no mesmo caminho, porque é o que eles têm em casa, eles não tem como, né? Para eles é aquilo ali, pronto. Eles não têm autonomia nenhuma, né? Mudança, né? Então a gente precisa começar a fazer esse mapeamento, encaminhar para profissionais, né? Às vezes um bom nutricionista, ele vai conseguir mapear isso bem, às vezes já pediu algum tipo de exame, olhar uma coisa ou outra, porque são exames tão simples, né? E que você olha ali, já vê, já suplementa ou já muda a alimentação. Então tudo isso já vai trazer muito resultado. E em relação à puberdade precoce, tanto em meninos quanto meninas, tá vindo muito pelo estilo de vida e a alimentação, né? Então, se a gente conseguir melhorar isso desde o início, já consegue evitar isso aí no fim. Então, eu vejo que tem muitos pais que, eu quero levar num neuroendócrino para olhar ou que o filho não tá crescendo o suficiente, querem já usar GH, usar... Calma, peraí, vamos olhar lá atrás, né? Não olha aqui a cereja do bolo, olha a base de tudo, né? A massa ali, tudo que você fez até chegar nisso. Porque às vezes tá nas entrelinhas, né? Você já consegue mudar, melhorar muita coisa com simples mudança ali no estilo de vida mesmo. Então, tem muita coisa. Hoje eu falo que os pacientes que são desafiadores para mim são os extremos, desde os adolescentes, crianças até os idosos, né? Então, às vezes eu recebo o adulto, né? Meu paciente, não, cuida da minha mãe, do meu pai e tal. É bem complicado, porque também são organismos que já têm vários problemas, né? Então, chega com alguma doença neurodegenerativa, diabetes, hipertensão, com aquela 2, 3 páginas de medicamento, né? Sobrepeso, sedentários. E aí, quando você começa a falar da alimentação, eles já não têm paciência para mudar, porque já tá numa fase também que fez assim a vida inteira. E aí, assim, você vai devagar, né? Eu falo que é igual uma cebola. Você vai tirando ali a casquinha, um pouquinho, uma coisa. Vai por partes. Aí, quando esse paciente ele volta, ele já sentiu uma melhora. Porque, às vezes, ele realmente tinha muitas deficiências que ninguém tava nem aí. Só queria tratar ali a causa, né? Assim, a causa não, o sintoma, né? Não tava tratando ali as outras bases, né? As deficiências todas. E aí, eu tenho muito paciente que eu vou conseguindo tirar muito medicamento, melhorar muito a qualidade de vida,
com isso, com a suplementação, com a alimentação, e é bem legal. Então, assim, tem uns que na segunda, na terceira consulta, eles começam a te amar. Na primeira, eles te odeiam. Porque, poxa vida, você vai tirar isso, vai fazer aquilo e tal. São consultas complicadas, que às vezes chega lá o filho, aí o paciente, às vezes leva o marido também, né? Então, às vezes chega, entra 3, 4 pessoas na sala e todo mundo querendo ali, né, entender. Nossa, é difícil. E com criança também, às vezes, acontece a mesma coisa. Que entra o pai, a mãe, o irmão, a criança. E, nossa, é uma força-tarefa, assim, que você fica olhando, todo mundo ali. Ninguém quer mudar dói, né? Ninguém quer sair da zona de conforto. Quando escuta, olha, você vai ter que tirar isso, vai ter que mudar. Todo mundo te olha assim, parecendo que eu sou uma alienígena, né? Tipo, ela tá louca, como que eu vou mudar, né? E a gente escuta muito assim, mas eu sempre fui assim, eu também era assim, né? E aí esse enrijecimento comportamental, né? Isso. Que prejudica essa toda. Né? E fala assim, não, mas eu também era assim, né? Melhorei. Mas o tanto que você sofreu para chegar até onde você chega, e será que realmente fez todo um processo de mudança, né? Para estar. E eu digo que todo comportamento, ele é resultado, né, de uma causa. Então, essa agitação motora, essa sonolência, né, várias outras questões que têm que ser avaliada por que está causando isso. E a gente fala o sujeito de uma forma integral, lá da infância até a fase de idoso mesmo, né? Porque a gente vê lá em consultório, você vai ver rotina alimentar, assim, hoje tá muito complicado. A gente sabe que não é fácil mudar. Não tem nem rotina, né? Não tem, assim. Eu vejo, assim, muitas vezes na hora do almoço que você vai na rua, próximo, né, a uma escola e tal, vê os meninos na hora do almoço vão aonde? Na hamburgueria, Isso. né? Vão ali, não tem mais aquela comida de prato mesmo, né? Preferem o fast food, preferem essa alimentação rápida, que às vezes ele tem pouco tempo da aula para tarde, então também vou comer rapidinho para voltar para a escola. Então tem todo um processo que a gente precisa repensar e mudar. E isso traz, né, como conhecimento de causa, uma qualidade de vida assim gigante, muito grande. E é uma das coisas que eu falo muito em consultório para as mães, para os pais, para os próprios sujeitos, né? Eu digo que, assim, a criança é difícil porque você vai precisar de um adulto para mudar, né? E o adulto é difícil porque esse comportamento já está enrijecido. Porque não é uma mudança fácil, assim, mudar carrinho no supermercado, que nem você falou, não é fácil. E Né? quando Quando você passa no corredor das coisas boas, já era. E o que eu vejo, assim, quando você vai fazer um tratamento integrativo, né? O que é o integrativo? Aonde você vai mudar o comportamento, o hábito alimentar, né? O estilo de vida, a questão de exercício, a suplementação. É um tratamento que dá mais dor de cabeça, né? A pessoa, ela tem que fazer uma força-tarefa, ela tem que se autodisciplinar, ela tem que começar a abrir mão de algumas coisas. E isso envolve a rotina dos pais, né? Porque se tratando de criança e adolescente, eles não vão conseguir fazer isso sozinhos. E aí é onde a gente começa a ter vários entraves, porque é muito mais fácil desses pais eles delegarem, né? Ou eles, não, só vou dar o remédio aqui e pronto, já vai dar tudo certo. É o melhor cenário, é o que todo mundo quer hoje, né? Tudo fácil, tudo rápido. E não é, existem alguns casos, alguns diagnósticos, alguns tratamentos que a gente tem que mudar muito a rotina de todo mundo, né? De todos os envolvidos, o que vai entrar em casa, os horários. E isso é complicado. Então, às vezes, tem que ter um posicionamento, um querer grande desses pais de mudar. Porque não é fácil E mesmo. aquele que muda mesmo, por exemplo, quando eu falo assim, hoje eu não como açúcar branco. Aí o pessoal, como é que você faz? Né? Como é que você faz? Então, às vezes é isso, estar na profissional correta que vai te ensinar a fazer isso, vai te ajudar a fazer isso, né? Porque também, às vezes, muitos tentam sem ter uma orientação. Isso. E aí acaba desistindo, porque vai, às vezes, para vai para um radicalismo, né? Aí E passa tudo que é radical não dura. sustenta, não dura, né? Então, assim, hoje você vê assim as alimentações, alimentação de verdade, né? Que nem você fala, né?
para os nutrientes, para as vitaminas, assim, em termos de cognição. Quais Uhum. são as principais vitaminas, principais nutrientes que você acha importante, tanto na fase de desenvolvimento, hoje, como para adultos também? Uhum. Olha, para a parte, cerebral, o que a gente fala muito hoje é o complexo B, né, em especial B12, a B9, a B12 na forma de metilcobalamina, né, que é a forma ativa da B12, e a B9 na forma de metilfolato, né, que a gente chama de ácido fólico, mas Uhum. são fundamentais. Ômega 3, né, o EPA e o DHA presente no ômega 3 para a parte cognitiva é sensacional. A gente encontra até assim, é complicado, mas os peixes hoje são em cativeiros e tal. Tudo bem, né? A gente tem um aporte menor a nível alimentar, mas não custa nada. Tem gominhas hoje, uma delícia, gama e tal, com ômega que Aham. você pode oferecer para criança, né? O metilfolato, a metilcobalamina, tem muito presente em vários alimentos, carnes, né? Brócolis, vários alimentos aí você vai ter. Mas o problema também é que às vezes o paciente está com o intestino tão ruim, uma absorção tão baixa que se você oferece só no alimento, você não consegue ter esse aporte total. Por Uhum. quê? Porque o alimento ele vai ter que entrar, receber o ácido do estômago, quebrar, digerir, descer para o intestino, para absorver aquela quantidade ali, para mandar para sua corrente sanguínea. E às vezes você não vence só com a alimentação. Então você tem que vir tratando o intestino. As pessoas acham que é só tomar probiótico. O intestino não é só tomar probiótico. Às vezes você tem que retirar os alimentos inflamatórios, às vezes não, na maioria das vezes. Retirar para depois você tratar aquele terreno ali e depois você recolonizar. Então, é retirar, reparar e recolonizar. Então, por fim, que você vem com um probiótico, mas nesse meio tempo você já pode ofertar esses nutrientes que estão ali abaixo, né? Selênio, zinco, extremamente importante, cobre, vitamina A. Eu sou apaixonada por tudo, né? Mixtocoferol, que é a vitamina E, também para a parte cerebral, é fundamental. Uhum. Então, acho que é difícil a gente não falar assim, tem uma que não é, não, todas vão fazer Todas. alguma coisa ali, alguma conexão, né? Então, hoje a gente fala muito da mitocôndria, que é o que? É uma organela que tem dentro da nossa célula, que produz a energia Energia. vital, né? Nosso ciclo de Krebs, nosso ATP. Então, a gente trabalha muito com os nutrientes que elevam esse nível de energia, que pode ser com enzima Q10. Hoje tem o NAD, que é muito interessante, o biquinol. Então, a gente tem vários suplementos que podem ajudar, né? Se essa criança, ela tá mais apática, tá, beleza, a gente tá repondo aquilo que tá precisando. Vai que tem um quadro também de hipotireoidismo, a gente tá tratando. Mas vamos dar mais energia para ela? Vamos É colocar ali isso. uma coenzima, vamos colocar uma outra coisa para ajudar? Então, a gente tem várias coisas hoje. Para adulto, eu faço muito uma nutrição cerebral, porque tá todo mundo cansado. Todo mundo chega, não, eu tô cansado, eu não consigo concentrar. Mas não é que aquela pessoa ela tem um diagnóstico de alguma coisa, é porque é muita informação. Hoje em dia, o nível de informação que a gente tem é muito acima do que a gente tinha há Tinha. 10, 20 anos atrás. Então a gente fala, o HD não tá processando, me ajuda aí, me dá uma bengala aí, alguma coisa, porque tá difícil. Aí você pode entrar, tem um Bacobin, que é muito bom, tem a taurina, que é muito legal, fosfatidilcolina, alfa-GPC. Nossa, tem muitos suplementos super interessantes. O magnésio, tem o magnésio taurato, magnésio treonato. Então, aí a gente entra com uma nutrição cerebral para esse paciente, antes da gente entrar com qualquer outro tipo de medicação mais de tarja, né? Hoje o pessoal usa muito a lisdexanfetamina, que é o princípio ativo do Venvance. Muita gente que às vezes não tem nenhum tipo de diagnóstico, mas porque ela eleva dopamina, então te deixa Certo. mais, né, em alerta. Você vai conseguir, às vezes, aquela atividade matinal que era mais difícil, vai ficar mais fácil para você. Mas antes de entrar com isso, a gente pode entrar com essa nutrição também. Então, tem muita coisa hoje, e a farmácia magistral ou as farmácias convencionais estão investindo pesado nisso. Hoje a gente tem suplementos prontos, muito bons, né? Então, é muito acessível hoje. Então, a gente tem como melhorar de uma forma, assim, que não fique tão difícil, da pessoa não ter que fazer um grande esforço de mudar muito a alimentação e tal. Porque, às vezes, tem adulto que se alimenta bem, que ele Uhum. tem uma noção legal, mas tem algo a mais que você Que pode precisa fazer por meio desses suplementar. suplementos, É. entendeu? E agregado a isso, né, aliado a isso, a atividade física, né? Que é assim, melhora tudo, né? Você expande a mente, você Total. libera ali as endorfinas. Então, eu acho isso fantástico, assim, se a pessoa começa a entender
o estresse dela, né? Às vezes saiu ali de uma reunião e tudo. Vai, faz meia horinha ali de alguma coisa. Você vê que você não vai dar aquela respirada, liberar tudo aquilo, limpar um pouco sua mente e tá pronta, né, para uma outra reunião ou um outro dia de trabalho. Pro humor, né? O humor muda. Muda. E melhora o sono, né? Porque a maioria dos problemas hoje está muito envolvido no sono. As pessoas, elas não estão conseguindo se desligar. Então, elas vão deitar e elas estão pensando, elas estão com a mente cheia ainda, né? Poxa, eu não consegui resolver isso, aquilo, amanhã tem que fazer isso. E aí, aquilo gera uma ansiedade enorme. Aí a pessoa, quando, né, ela deitou lá 10 mil, 11 horas, deu 1 hora da manhã, ela não conseguiu desligar a mente, porque ela ainda tá ali naquele tanto de coisa que ela tem que fazer. Aí ela ficou com aquele déficit, né? Porque o sono é um momento de reparação. É onde tudo ali vai armazenar, seu cérebro vai dar um jeito ali de, né, colocar aquilo ali em tal lugar, aquilo ali em tal, vamos limpar e tal, amanhã outro dia, zerou. E aí, se você não tem essa limpeza, essa faxina mental, no outro dia você acorda e você acumulou mais, você acumulou mais. E aí isso vai gerando, né? Hoje, quantos casos a gente não vê de burnout, né? E aí você vê que tá tudo conectado. Veio ali de um processo que começou lá atrás. Então, hoje, as pessoas questionam muito pra mim de insônia. Muito, assim, ou de uma péssima qualidade do sono. Então, a gente também tem nutrição pra isso. Ao invés da gente entrar com uma medicação, né? Um Zolpidem da vida, um Rivotril, alguma coisa assim. A gente entra com esses fitoquímicos. Hoje a gente tem um Fenibut que melhora a GABA, que é muito bom. Tem o magnésio glicina, mulungu, passiflora, melatonina. E a melatonina, tem uma observação. As pessoas acham que a melatonina vai tomar e vai dormir. Não é. A melatonina, ela é um hormônio. E ela vai avisar para o seu corpo que ele precisa começar a se desligar. Então, ela vai lá, adrenal, reduz a produção de cortisol. Olha, coração, não precisa ficar batendo tão rápido, não. Vai dando uma acalmada. Então, ela vai preparando. Então, não é. Então, eu recebo muita gente que compra melatonina. Não, eu já tô usando, tá dando certo, não. Aí você fala, não, calma aí, não é assim. A melatonina, ela não é pra você tomar e dormir. Não é uma medicação igual esses hipnóticos que vende aí que você toma e, de repente, quando você vê, até se tiver mexendo alguma coisa, o celular cai na cara, né? Porque você se desliga mesmo. Não, ela é para começar a informar um processo no seu corpo que você vai entrar ali no sono. E aí, junto, você coloca esses outros fitoquímicos que eles vão potencializar e você vai começar a entender. E outra coisa, higiene do sono, né? Então, eu sempre falo, chegou em casa, ó, modo off, coloca lá o celular para tocar só em ligação de emergência. Não coloca programa de TV que vai te despertar. Coloque alguma coisa que, assim, vai te desconectar, alguma coisa leve. Você, né, nem se preocupar com nada. Porque, às vezes, a pessoa já vai ver notícia. Ou vai ver um filme de ação. Aí, ela, cabeça não vai parar, né? E então, hoje, muito esses vídeos mais curtinhos que as pessoas ficam ali vendo, as crianças joguinhos, né? Então, quando vê, já é meia-noite, 1 hora, para acordar 6 horas, para ir trabalhar, para ir para a escola, né? E aí não tem essa qualidade do sono, e aí o cansaço também vem, né? E aí fala assim, mas eu tô cansada. Aí você vai ver a rotina do sono, não tem. Né? Não tem. Então é isso, a gente assim, o que eu mais vejo, né? Uma geração hoje que tá todo mundo cansado, todo mundo desnutrido, né? Maioria sedentário, todo mundo adoecendo pelo estilo de vida. Então é isso, assim, a gente entrou naquela bola, né? Trabalho, tem que pagar conta, tem que... Não, calma. A gente tem que realmente, assim, tentar, né, ter um limite e falar. E eu escutei uma história esses dias também, a paciente, ela falou, ela tava de home office, e ela já vinha de um processo, assim, de esgotamento. Ela tem 4 filhos, pensa, bem complexa a dinâmica lá. E aí ela disse que tava na reunião e ela ia fazer uma apresentação, então ela disse que do nada, ela simplesmente fechou, desligou tudo, o computador, tipo, ela pegou e falou, deu um pânico, assim, e ela falou, não consegui nada, eu tive que desligar, e foi ali que eu percebi que eu tava num processo mesmo de adoecimento. E só de pensar que eu ia começar a falar ali naquela reunião, eu não conseguia, assim, conceber aquilo. E aí ela foi afastada, tá tratando e tudo. Mas você vê que aquilo começou, já tinha um tempão, e que ela foi achando, não, é normal, tô cansada. E ela falou, minha vontade é só de ficar na cama. Eu não consigo nem pros meus filhos fazer alguma coisa. Ela entrou num processo mesmo, né? Acho que é um mecanismo até do corpo, de né? defesa. Tipo, olha, e aí agora que a gente tá conseguindo, tá? Ela melhorou bastante, perdeu muito peso. Agora ela até pediu, olha, eu quero voltar a trabalhar.
Então, assim, é muita coisa que a gente vê hoje. Eu vejo muitos exemplos, assim, que você fala, gente, olha, é tudo essa vida que a gente tá levando hoje, né? Essa cobrança que a gente tem, esse tempo que a gente não tem mais. Não é corrido De dar mesmo. valor a esses processos que são processos simples e que a gente não dá valor, né? Então, isso é muito importante. E queria muito te agradecer aqui, nosso bate-papo. Eu queria muito deixar, sabe, trazer essa mensagem, né, para as pessoas entenderem um pouquinho. Hoje a gente já vê que muitas pessoas querem mudar, mas às vezes não conseguem e precisam de uma ajuda profissional mesmo, né? E para a gente que trabalha com esse cognitivo, que a gente que trabalha com o processo de aprendizagem, que a gente aprende todo o tempo, né? Então, com as habilidades cognitivas, funções cognitivas, executivas, entender que não é só aprender também o conteúdo pedagógico da escola ou do trabalho, de estar ali, mas que existem muitas variáveis por trás e precisam ser investigadas e tratadas, Isso. né? Então, queria muito te agradecer aí por você estar aqui disponível, aceitou o convite de pronto. Quando eu comecei, né, a pensar, e uma das coisas que eu já venho pensando e de observando do trabalho no consultório diariamente, assim, e aí quando eu pensei, eu falei assim, não, é a Priscila. Ai, que legal. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? É um tema muito fácil para mim, é o que eu vivo o tempo todo, né? Tempo. E eu acho que, assim, eu admiro muito seu trabalho, o pouco que você fala, toda vez que você vai lá, eu falo, gente, que bacana, né? Porque não é fácil. Hoje eu vejo muitas amigas, muita gente passando por isso, né? Tá mais difícil mesmo criar os filhos, né? Eu me preocupo muito agora, né? Tô gestante, eu fico já pensando, meu Deus, como que vai ser? Como que eu vou conseguir conciliar, né? Minha vida também é corrida, mas eu quero muito trazer o melhor para minha filha, desde essa base alimentar toda, comportamental. Eu já fico pensando, porque eu vejo, até eu converso muito com a minha mãe. A minha mãe, ela tem muita noção hoje de tudo por mim. Porque eu fui criada, infelizmente, no leite com Toddy, na bolacha recheada. Fui uma criança acima do peso. As coisas só mudaram pra mim quando ela realmente começou a entender que ela foi numa nutricionista. Eu tinha uns 9 anos, que a nutricionista falou, olha, é assim, o que você tá fazendo tá errado. E ela começou a se cuidar, e aí eu entrei pro esporte, e aí a coisa mudou. Então, hoje, né, pela minha formação e tudo, ela tem muita consciência. Mas os avós do lado do pai não têm. Então, eu provavelmente, talvez eu tenha que fazer um manejamento aí de tudo. Meu sogro é bem doente, ele tem vários problemas, tudo em decorrência da alimentação. E se eu falo, ele quase dá um troço. Então, eu já fico assim, né? Eu deixo ele falar, não, tá, vai lá no médico que o senhor tá, que é o médico senhorzinho lá dele, que dá o remedinho que ele quer. Mas eu chego com meu marido e falo, olha, você sabe, isso não tá certo. E daqui a um tempo eu não vou querer que eles venham com esse tipo de coisa aqui por conta da nossa filha, né? Então, assim, isso tudo eu já fico pensando, né? A mente já fica... Porque é isso que a gente vê, esse processo todo que acontece, né? Você vai passando de gerações. Então, transgeracional mesmo, né? Que a gente... Sem querer ser chata, mas a gente tem que ter. E são hábitos mesmo que mudam e a gente vê perspectivas melhores. E aí, por isso, sua mãe entendeu a partir de uma especialista, de uma profissional, e é isso. E né? só lá, ó, não era, né, criança. E aí, com o meu irmão, foi completamente diferente. Eu e meu irmão somos 14 anos de diferença. Então, o processo do meu irmão foi... E eu acompanhei, porque eu já era... Foi outra coisa, outra alimentação. Meu irmão nunca foi acima do peso. Nossa, outro nível. E eu não, eu passei por uma obesidade, eu ficava muito na casa dos meus avós, e meu avô era bolo, peta, tudo que ele fazia, aquela coisa de vô, Casa né? de vô mesmo, né? Fazia tudo, ele cozinhava muito bem, minha avó também. E aí eu cresci naquilo. A gente até... Foi um episódio muito engraçado. Eles estavam aqui sexta-feira, minha mãe veio consultar, fazer as coisas dela. Aí a gente desceu na farmácia e tinha, em farmácia hoje, né? Aquele tanto de salgadinho, tinha skinny, uma coisa assim. Aí eu olhei e falei, mãe, skinny, você lembra disso? Aí minha mãe, nossa, a gente caiu na risada. Aí minha mãe, mas o duro era o tal do milhopan, né, Priscila? A gente te dava muito milhopan. Eu peguei e falei, tá vendo? Olha que absurdo. Aí todo mundo começou a rir. Eu peguei e falei, graças a Deus, hoje isso aqui não passa mais perto da gente.
Mas era assim, era normal, Era né? normal, era a rotina mesmo, né? Antigamente não se tinha também tanta informação assim, Não né? tinha. Não tinha. E o acesso à informação também, né? Então, deixar essa mensagem, deixar esse recado que começa de casa, né? Começa lá do carrinho do supermercado, que nem você falou, para levar para casa a alimentação com qualidade. Não é isso? Então, hoje, assim, é ter tempo, eu mesma, o tempo é super curto. Mas eu eu peguei uma cozinheira que ela vai a cada 15, 20 dias em casa. E eu arrumo tudo, né? Faço a compra antes, ela organiza tudo, deixa tudo bonitinho, congeladinho e tal, as marmitinhas. Foi o jeito que eu achei. Porque realmente, Se assim, não organiza. dava pra, né? E sábado é o dia que a gente faz as compras das frutas, das coisas, deixa tudo organizado. Então, assim, a gente vai tentando se encaixar. Então, hoje a gente consegue, apesar de tudo, da correria do meu marido, da minha, a gente consegue arrumar. Mas é isso, você tem que ter um tempinho para se dedicar e organizar, porque senão. Se isso fizer parte da rotina, estabelecer, porque se vai no mercado para comprar o que não é saudável, Você vai para comprar você o que é vai para comprar o que saudável você é também. saudável. Então é tudo dentro da rotina, né? Tudo dentro da rotina. E é isso. Quando a gente estabelece rotina, fala dentro do consultório, faz toda a rotina, é exatamente para isso, né? Para Rotina. você olhar, né? Obrigada, Priscila. Muito Eu que obrigada pelo agradeço. tempo, pela sua disponibilidade de informações tão importantes aqui pra gente, Eu viu? que agradeço, estou muito Então, feliz. Espero que sejam informações aí bem úteis. com certeza. Então, sigam a Priscila, é @doutora Priscila Dutra, Priscila com 2 L's, né? Isso. E o espaço dela que é @espaço Revigore, Isso. né? Então, obrigada. E aí, pensando e refletindo sobre a questão do processo de sempre ter informações dessa rotina, dessa criança, desse adolescente, desse adulto e desse idoso, quando você pensar em uma avaliação.